Começamos mais um Câmara Entrevista e hoje a nossa pauta é a visibilidade trans, porque o dia 29 de janeiro é celebrado o Dia Nacional da Visibilidade Trans. E a nossa convidada de hoje é artista plástica, relações públicas e diretora da Casa de Cultura aqui de Bagé, a Marcela Meirelles. Olá, Marcela, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conversando conosco sobre uma pauta tão relevante e que a gente tem que falar cada vez mais. Então, começar te agradecendo, né, e te pedir, né, para que tu esclareça para os nossos telespectadores o que é uma pessoa transexual. Olá, Bruna. Uma pessoa trans, digamos assim, basicamente, é uma pessoa que não se identifica com o sexo, o gênero, não o sexo, porque a pauta não está atrelada a sexo, está atrelada a gênero, com o gênero que foi identificado ao nascer. Então, é uma pessoa que nasceu do gênero masculino e se identifica com o gênero feminino. Ou do gênero feminino e se identifica com o gênero masculino. Basicamente, uma pessoa trans se define por isso. É uma pessoa que não está identificada com o gênero ao qual foi designada. Tem essa coisa, a gente nasce, ao nascer te identifica. Tu é do sexo masculino ou tu é do sexo feminino, né? Tu é do gênero masculino ou do gênero feminino. E a gente acaba não se identificando com o passar do tempo, tu acaba vendo que tu não te identifica com aquele gênero ao qual tu foi imposto. Porque a questão do gênero e da sexualidade são convenções impostas, né? Se tu é homem, tu tem que agir dessa maneira, são caixinhas, como a gente costuma dizer, né? Se tu é homem, tu tem que agir desse jeito, tu tem que gostar de carrinho, tu tem que gostar de futebol, tu tem que praticar muito esporte. Se tu for menina, tu tem que gostar de rosa. É a coisa do azul e do rosa, né? Então, para ser bem resumida, uma pessoa trans se define por isso. Não se identifica com o gênero designado ao nascer. Uhum. Bom, e não só o dia 29, né? Mas janeiro é o mês da visibilidade trans. E tu é uma liderança, né, na tua área, uma história de sucesso, sem sombra de dúvidas. Mas nos conta como é que foi esse início, né? Como é que esse primeiro momento de autoconhecimento? Como é que tu te entendeu como Marcela? Bom, essa é uma história longa. Nos conta, a gente tem tempo. É que assim, ó, a gente se entende diferente, a gente começa a se perceber no mundo de uma maneira diferente dessa da caixa que eu te disse ali. A gente não consegue se identificar dentro daquele mundo ao qual a gente precisa. Então, eu não me achava participante daquele corpo que eu tinha, eu não me achava que aquele corpo que eu estava pertencia a mim. Então, isso é muito complicado na cabeça de uma criança, porque tu te entende como uma coisa e tu não é. Então, eu me lembro, uma das minhas primeiras lembranças que eu tenho da vida foi uma vez que eu estava muito pequena ainda, nós estávamos morando na casa dos meus avós, e eu acho que eu tinha uns 3 para 4 anos, e eu me lembro de ter colocado uma roupa da minha mãe em um sapato. E a minha mãe viu e eu apanhei por causa disso. Porque a nossa educação era punitiva, né? Estamos falando aí de 52 anos atrás. Então, a criança apanhar não era algo que fosse bom, mas era algo que ainda era culturalmente aceitável, digamos assim. Era o jeito que os nossos pais, digamos assim, entendiam como educação. Como educação. Era uma educação punitiva. Era o que eles também tinham passado. Sim. E era o que vinha culturalmente de outras, das culturas. Culturalmente aquilo era aceito, né? Então não era algo, nossa, excepcional. Não, apanhei, mas várias crianças da minha geração também apanharam. Todos então nós eu me com lembro mais de 30, mais de 40 apanhamos. Eu já tô nos 50 a mais. E aí
Eu me lembro que eu apanhei, por isso. Então era algo que eu comecei a entender que aquilo era errado para as outras pessoas, mas para mim não era. Para mim aquilo era certo, porque eu me identificava com aquilo. E eu não entendia qual era o problema. Por exemplo, a minha irmã ganhava... Eu me lembro de um outro Natal que teve, que a minha irmã ganhou uma Barbie de presente de Natal e eu ganhei um pianinho chamado Família Tralalá, que tinha uns bonequinhos e as teclas tu apertava e eles abriam a boquinha e saía o som. Era uma graça o piano, eu amava, mas eu não entendia por que eu não conseguia ganhar uma boneca. Então essas coisas vão começando a fazer sentido de que o que tu tá sentindo, vão fazendo sentido, não vão fazendo tu perceber que o que tu tá sentindo é errado, né? Que tu não pode sentir aquilo. Tudo mostrava que tu não podia ser daquela maneira que tu era. Acho que as primeiras percepções de todas e de todos da comunidade trans e travestis é mais ou menos isso. A gente começa a ter esses estalos de que a gente não pertence àquilo que estão querendo nos fazer acreditar. E aí tu começa, durante todo esse processo, tu vai achando formas de sobreviver. Tu vai achando formas de começar a apanhar menos ou sofrer menos violência. Mas normalmente tu vai sofrer o bullying no colégio. Eu quase fui estuprada por 10 colegas para virar homem. Era muito estranho essas maneiras de violência, né? Que eram formas agressivas, violentas. A violência era usada até hoje, porque nossa expectativa de vida ainda é 35 anos, ainda não superamos isso, né? Antes ainda era menos, era 27, 28. E todos os dias a gente vê notícias, né, de pessoas que triste. morrem por serem trans. Por serem trans, pelo simples fato de tu existir, né? De tu levar pedrada na rua, de tu parar e apanhar. Isso tudo acontece com todas nós. Já aconteceu comigo também. De tu estar andando na rua, passar um cara de moto e jogar uma pedra na cabeça, né? E, enfim, eu acho que a gente vai se percebendo no mundo de uma forma diferente e aí a gente vai achando formas de sobreviver, né? No meu caso, eu achei uma forma de... Num momento eu pensei, bom, não dá para eu viver dessa maneira porque eu preciso estudar. A minha mãe sempre me passou muito isso. Eu acho que pela falta dela ter o estudo, né? A minha mãe foi criada em orfanato público e depois uma família pegou para ela virar... funcionária não, porque não tinha CLT, não poderia utilizar o termo escravizada porque seria banalizar, mas ela foi ela fazia o serviço para uma família que dava onde ela comer e dormir. Ela ganhava comida em troca dele, né? Então não tinha uma troca de valores, era um análogo à escravidão, digamos assim. E aí a minha mãe sempre nos passou isso, que o estudo era muito importante. Então eu queria estudar. Então a minha forma de achar de sobreviver foi ali pelos 13, 14 anos, eu pensei, minha mãe e meu pai esperam isso de mim. Então eu vou fazer o que eles esperam. E aí eu tentei, durante eu acho que uns 7 anos, exercer o gênero masculino. Eu tentei fazer com que o meu gênero fosse exercido de forma que eu inclusive namorei meninas. Eu brinco, eu fui noiva, eu tive a minha fase bem lésbica que eu fui noiva. E era muito engraçado, assim, porque era algo que eu não me via dentro daquilo. Tu não te sentia feliz, eu imagino? Tu vivia aquilo, mas não era a tua felicidade plena. O que eu te digo assim, não tinha, e era uma pessoa muito bacana, era uma guria muito querida e tal, eu nunca mais tive contato com ela, fiquei morrendo de vergonha dela, da família, foi uma coisa muito ruim, assim, quando eu saí, porque eu saí sem dar explicação nenhuma, assim, eu liguei, disse, não quero mais nada, e aí nunca mais vi, e tive muita vergonha mesmo, porque isso a gente costumava ter vergonha por a gente ser quem a gente era, né? Mas como eu te disse, a gente sempre acha uma forma de sobreviver, e eu fiz dela a minha boneca, então
ela ia sair, a gente ia sair, era eu que arrumava ela, eu maquiava, eu comprava as roupas que eu queria pra mim, eu comprava pra dar pra ela. Então eu fiz dela a minha boneca, foi a forma que eu achei de sobreviver naquela relação e de certa forma ter essa aceitação dos meus pais. Porque eu digo, o dia que a família entender que para nossa sobrevivência esse acolhimento familiar do pai, da mãe, da família inteira é importante para que a gente não caia na prostituição, na drogadição, não caia num mundo que por sobrevivência, e se a gente for sim por opção, né, por decidir e querer ir e não por sobreviver, como é a maioria das nossas histórias, né? O dia que a família entender isso, eu acho que vai começar a olhar com outros olhos, porque a importância que a família faz para poder te acolher e para poder te dar esse suporte, é a tua rede, né? E tu viveu isso lá nos anos 70, 80, né, Marcela? Que hoje não é fácil. A gente sabe que não é que tem essa questão de morrer por ser trans e tudo mais. Mas lá naquele tempo não tinha o Google, não tinha internet, não tinha informação. Internet, tu não podia sair de dia, gente, era de noite. E tu saía em guetos, eram guetos, assim, a gente não podia frequentar todos os espaços, eram guetos que tu frequentava. Eram espaços feitos para a comunidade, delimitados, e que podia funcionar à noite. Então, por exemplo, assim, eu me lembro que eu não podia ir trabalhar vestida como Marcela. Eu tinha que ir trabalhar vestida como Marcelo. Não podia, então eu só podia ser Marcela à noite. Então, eram umas coisas muito loucas, assim, eram umas coisas muito... Era uma realidade completamente diferente da outra. Tu não tinha Google, como tu disse, tu não tinha Google, tu não tinha internet, tu não tinha telefone celular, tu não tinha nada. Então, tu não sabe, nem tu entendia o que era. A gente tinha duas referências na TV na época, que era a Rogéria e a Roberta Close, né? Para quem estava fora do eixo Rio-São Paulo, né? Fora do eixo de capitais, digamos assim, que eram outras vivências, que eram outras realidades, em que as comunidades já eram mais organizadas, né? E as pessoas que a gente conhecia, muitas era na prostituição. Então se falava de uma maneira pejorativa, né? Se falava com... Então para os pais, tu olhava e tu pensava, se o meu filho fizer isso, vai estar ali, vai estar numa esquina, vai estar rodando bolsinha, como a gente dizia, né? Sim, ou fazendo show com plumas e paetês. Era uma outra opção, né? Uma outra saída para esse mundo, assim. Não tinha, era isso ou isso. E aí era assim, eu me lembro que tinha o programa do Silvio Santos, que perguntava qual é o seu nome, usava o nome morto da pessoa, né? Qual é o seu nome? Aí falava, não, é Silvia. Não, mas qual é o seu nome verdadeiro? Fazia a pessoa falar o nome que provavelmente não queria, porque causava vários... Mas enfim, então tu conhecia essa realidade. Eu pensava, digo, gente, se eu tiver que fazer prostituição ou show, eu vou ser uma ferrada na vida, porque eu não tenho talento para fazer o show. Show, não tenho talento nenhum, eu subo num palco, sou um desastre. E aí eu pensava sempre nisso, assim. Então a minha forma de sobreviver foi essa. E eram essas referências que tu não tinha outras. A nossa comunidade não tinha referências. E a Roberta Close, como eu digo, foi usado, o termo transexual começou a ser usado com a Roberta Close, enfim, em função de meio que era higienização, assim. Tipo, as transexuais são as mulheres que pretendem se resignar, pretendem fazer uma cirurgia de resignação, de redesignação. As travestis são... as mulheres que não querem fazer e que se prostituem. Foi um termo usado bem como higienista na época, assim, para higienizar mesmo, para separar o que hoje na realidade não existe mais essa diferença, né? E ainda se usa o termo travesti como mulheres, mas é um termo político, né? De mulheres que estão na luta, que estão na militância.
Então, é mais para mostrar a nossa força. Hoje é usado como um termo, foi ressignificado e se usa como um termo de empoderamento para a gente mesmo, né? Para mostrar a nossa força mesmo. E que não tem nada a ver com quem fez cirurgia de redesignação, quem não fez, porque muitas não querem fazer e também não se entendem. Se vê, né? Esse que é, como ela se sente, como ela se vê, não é sobre o corpo. Se a gente for pegar a história da nossa comunidade, das pessoas trans, houveram muitos equívocos. Quando a gente começou quando eu comecei a fazer o meu processo de redesignação, a gente era tratada como doente, tu precisava de diagnóstico, tu precisava o tempo inteiro de alguém estar te dizendo, não, tu é assim ou tu não é. Aí para tu fazer a cirurgia, tu não podia ter uma relação ativa, tu tinha que ter uma relação passiva, porque se tu usasse o teu órgão genital biológico, tu não era uma mulher trans. Então eram umas coisas completamente equivocadas, que não condizem nada com o gênero que tu pertence. Que eram muito convencionais, eram coisas muito conservadoras. Eram as pessoas dizendo como é que tu tinha que ser. Como é que tu tinha que ser? Não te dava espaço pra tu entender como é que tu queria ser. E aí era assim, ó, tu tinha que ser uma mulher, então tu tinha que ser uma super mulher, tu tinha que ter um cabelão, tu tinha que ter um bundão, um peitão, uma cinturinha fininha, tu tinha que andar sempre maquiada, de salto alto. Então, ou tu era uma super mulher, ou tu não era nada. E o que não condiz com ser mulher, né? Porque pra tu ser mulher, tu não precisa gostar de maquiagem, de salto. Eu mesmo não gosto. Nasci mulher, cresci mulher e tu me vê de salto raramente. Somos duas, já usei muito, já entrei dentro dessa convenção, já assumi dentro do mundo cis, já tentei me passar ali por uma... Como eu digo que eu acho que todas passam por essa fase de querer... A gente tem em determinados momentos que tu quer só sumir no meio da multidão, sabe? Tu não quer aparecer. E porque a gente aparece, as pessoas nos enxergam pelos motivos errados, né? Por exemplo, esses dias eu ouvi uma frase que me chocou muito, assim, que as pessoas não se dão conta disso ainda. Que aí a gente estava falando sobre a comunidade da diversidade e tal, e aí me disseram assim, aí eu disse, tá, mas por que isso? Não, porque a gente espera da comunidade, da diversidade muito brilho, muito glamour, muita coisa. Às vezes a gente não tem dinheiro para pagar um negócio para comer. E aí tu espera da pessoa brilho, glamour. Ter brilho, glamour. Sabe, é uma coisa que assim, a gente não é brilho e glamour, a gente é uma pessoa convencional, a gente quer viver numa sociedade convencionalmente. Existir é uma resistência, né? Existir, é o que eu sempre digo assim, cara, mesmo quem não tá na militância, porque tu tá viva, tu acordar de manhã e tomar o teu café da manhã ou dar a tua descarga no vaso sanitário, é um ato assim, ó, tipo, tô viva, cara, mais um dia. Tem uma história de uma amiga minha, que ela tinha 20 anos, que ela pôs silicone industrial, ela era muito nova, não conhecia ela, conheci faz alguns anos, mas não conhecia na época, imagina, ela é contemporânea minha, faz mais de 30 anos. E ela colocou, e aí uma coisa que ela me chamou a atenção, que a gente não pensa sobre isso, né, que ela disse assim, quando eu fui colocar a bombadeira, que se colocava com as bombadeiras, até hoje se coloca, né? Hoje em dia tu tem mais recurso, tem clínicas que fazem parcelado em 299 vezes e tal. Mas enfim. Na época ela foi colocar com a bombadeira e aí a bombadeira disse pra ela que durava 10 anos. Disse, cara, a nossa expectativa de vida é 27. Com 30 eu já vou estar morta. E aí ela precisava para fazer a prostituição, que exigiam isso, né? Bunda, peito. E ela botou, e hoje está com sérios problemas por causa disso. O silicone incha, ele escorre, incha, quando é muito quente, causa dor, enfim. E a gente não se preocupava a gente não sabia se ia estar viva amanhã. Então não tinha muitos planos de futuro, tinha muitos né? planos. Essa preocupação, Eu tinha muito medo, porque quando eu conheci na minha infância, pessoas que nem diziam que eram pessoas trans ou travestis, era o viado, era não sei o quê, eram pessoas que sofriam muita violência.
verbal, não podiam andar na rua, eram as pessoas debochando o tempo inteiro. Eu me lembro que tinha uma vizinha minha que morava dobrando a rua, que era ofendida para ir no bar, assim, tipo, iam rindo, as pessoas iam rindo, debochando, sabe? E aquilo era uma coisa que me causava muito medo. Eu já tinha passado na escola de como os mundos vão aumentando, né? Os nossos universos vão se ampliando. Eu, quando era pequena, quando eu estava na fase do colégio, do primeiro grau, que hoje é ensino fundamental, eu estudei no colégio de freira, né? E dentro do colégio de freira, eu me lembro que sempre que acontecia alguma coisa, a errada era eu. Então, assim, se eu apanhava, a errada era eu. Eu me lembro de um professor de educação física que eu tinha, que uma vez me pegou porque ele queria... o sonho dele era fazer eu virar homem. Aliás, o sonho de toda a turma, porque os meninos todos... Eu não tinha amigos, eu tinha, assim, um amigo que era muito meu amigo, e eu tinha amizade com mulheres, assim. Os outros não eram meus amigos, eram conhecidos, mas mesmo assim me defendiam ou quando sabiam e eu não contava, porque eu tinha medo de apanhar mesmo. Então eu me lembro disso na escola, que esse professor uma vez me pegou num jogo de futebol, que ele me colocou para jogar, porque eu disse que eu não jogava futebol, e ele: tu vai jogar, não precisa jogar. A história foi: tu vai vir pro jogo, mas tu não precisa jogar, tu só precisa ficar no treino, banco, no banco, para reserva, porque precisava de um número X do time, porque era um campeonato entre turmas, ou interséries, ou inter, sei lá o que era. E aí eu tava no ginásio do Espírito Santo, que era a escola que eu estudava, e eu me lembro que esse professor me botou no gol, e eu disse pra ele: eu não vou atacar. Ele disse: tu vai atacar. E eu não ataquei, eu deitei, sentei na trave, me encostei na trave, e começaram a jogar e fazer gol. E ele veio e me pegou pelos braços, assim, me levantou e começou a me chacoalhar e me bater com as costas na trave e dizer assim: tu vai virar homem, nem que seja a pau, na frente de todo mundo. Um professor. E todo mundo rindo. Então, assim, isso eu passei até a 8ª série que eu estudei ali. Tipo, fazer fila para exame médico de educação física, que existia, não sei nem se existe isso hoje ainda. Acho que não. Mas antigamente existia o exame médico para educação física, aí tu tava na fila, aí me botavam na frente da fila, todos que vinham passavam a mão, me passavam a mão nas nádegas, enfim. Não sei se a gente pode falar bullying ao vivo, se não puder, daí tu corta. Mas enfim, e passavam a mão e iam me violentando. Todos, a maioria, não todos, mas a maioria. Esses mesmos colegas foram os que me colocaram dentro de um banheiro para me estuprar. Mais ou menos uns 10 colegas para que eu virasse homem. Então essas violências eu sofri até a 8ª série. Quando eu cheguei na 8ª, eu digo: eu quero mudar de colégio. Aí eu fui pro Carlos Clube, dizendo assim: tá, agora eu me livrei, né? Como o nosso mundo é pequeno, eu digo: não vou mais conviver com eles lá. Logo, eu estava dentro do Carlos Clube, não tinha mais aquela mesma turma, eram outras pessoas, alguns tinham ido para o Carlos Clube, mas foi aí que eu pensei, eu digo: eu vou tentar ser o que o meu pai e a minha mãe querem que eu seja, então. E aí eu comecei a ter uma vida social, eu comecei a ter amizades e tal, e aí me veio no estalo assim: tá, quem sabe... dessa maneira eu não sofro tanto, né? E aí foi que eu mantive isso por 7, 8 anos, que foi mais ou menos o que eu tinha dito. E aí eu não consegui, aí eu... Tu teve certeza que não era? Tive certeza que não era. Nisso eu já estava em outra cidade. Isso facilitou para eu poder passar por isso. Se eu tivesse aqui, eu não sei. Eu acho que eu teria atrasado muito mais. Em função dessas repressões, né? Dessas repressões externas. E a gente vê, né, que como profissional, né, hoje tu é uma líder reconhecida, né, tem teu trabalho reconhecido, muito respeitada na tua área, né, também na área da cultura.
Quais foram os principais desafios que tu enfrentou, né, diante de tudo isso que tu tá nos contando, para chegar onde tu estás hoje, sendo uma mulher trans? Assim, eu comecei a trabalhar lá em 90 e pouquinhos numa produtora cultural. A área da cultura, eu comecei a trabalhar com artista e assim, show business. Tanto toda a área de teatro e shows do Rio Grande do Sul, quanto da área estadual, quanto da área nacional. Então, isso de certa forma facilitou bastante. Eu tinha a dona da produtora, que hoje é uma grande amiga minha, de certa forma, ela tinha essa visão mais livre para a questão da diversidade, porque o mundo cultural de artistas permite isso. É uma vida mais livre, desprendida de certas coisas. Muitos não, mas muitos sim. Então é uma vida que, tipo, vai ser feliz do teu jeito. Então tá. Quando eu entrei, eu tava nessa fase que eu ainda tinha uma noiva. Aí eu comecei a me entender como... Eu pensei assim, tá, eu não sou assim, mas o que eu sou? O que eu te digo, as faltas de referências que a gente tinha, né? Tá, eu sou gay. Então tá, então eu vou... Entendemos. Me entendo que eu sou um homem gay e vou sair com outros homens, né? E isso também pra mim foi uma forma de eu me reprimir. Eu não ser exatamente quem eu sabia que eu já era, porque eu já sabia que eu já era quem eu era. Mas eu tinha todos aqueles medos. Eu vou viver até os 27 anos, alguém vai me dar um tiro, alguém vai me bater por ser assim. Então tinham todos esses medos e tinham todas essas repressões. Tinha a falta de não aceitar do pai e da mãe. Eram várias coisas envolvidas ali. E eu tinha essa coisa de querer, eu tinha que ser o que as outras pessoas queriam que eu fosse. Durante muitos anos eu tive isso comigo. Eu não era quem eu era, eu era o que os outros esperavam que eu fosse. E aí, tá, então eu sou um homem gay, então vou começar a sair com homens. Aí eu comecei a sair, conhecer o que era o mundo gay. Eu comecei a sair com homens, fiquei com homens, enfim, terminei esse noivado. Quando eu decidi que eu ia sair com os outros homens, eu terminei o noivado. E aí eu comecei a tentar entender esse mundo. E aí eu fui para o Rio de Janeiro e conheci um carioca. E que foi uma pessoa que, ao mesmo tempo que me fez muito bem em enxergar algumas coisas, me fez muito mal por outras. Mas é uma pessoa que eu ainda guardo carinho, ainda tenho contato, enfim. E falo isso, e já falei isso pra ele. Mas eu me lembro que quando eu fiquei com ele, uma vez que ele veio para Santa Maria, ele chegou para mim e disse assim: eu quero te dar um presente. Eu digo, claro, não tem problema, né? Não precisa nem perguntar. Ele disse, tu vai aceitar? Eu digo, óbvio que eu vou aceitar. Saí para trabalhar. Quando eu voltei para casa, tinha uma caixa de vermelha, assim, com um laço em cima. E eu abri. E era uma lingerie. Era um corselet, uma calcinha, uma meia e tal. E aí eu olhei e digo assim, eu acho que te deram o pacote errado. E aí ele disse, não, eu comprei pra ti. Eu digo, eu não quero usar. Imagina, Marcelo, eu tinha pelo no corpo, eu tinha barba. E aí ele disse, não, mas eu queria que tu usasse, porque eu te enxergo assim.
Alguma coisa assim ele disse. E aí eu me lembro que eu coloquei a roupa e me olhei no espelho. Tinha um espelho assim grande no quarto, eu me olhei. E eu comecei a chorar. Eu tive uma crise de choro horrorosa. Porque eu percebi, ali me deu estalo assim, tá, eu quero ser a Marcela para estar dentro, para poder usar essa roupa. E me sentir quem eu realmente sou. Ali eu tive o entendimento de quem eu era. De quem tu era. Uhum. Ali eu soube que eu não tinha mais como ser outra pessoa. E aí a partir dali toda eu comecei a minha transição. Aí é como eu te disse assim, ó, eu tive uma vida muito privilegiada, muito. Eu consegui estudar, eu consegui furar uma bolha, que naquela época não era fácil. Eu consegui fazer uma faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu ainda era Marcelo. Eu acho que por isso que eu consegui fazer a faculdade tranquilamente, consegui me formar. Quando eu estava passando pelo processo de transição de Marcela, quando eu estava saindo da faculdade. Então, eu tive privilégios que fizeram com que eu chegasse a conquistar os meus espaços. Então, quando eu estava na faculdade, eu já estava trabalhando, e aí eu me lembro que um dos motivos de eu sair da empresa foi que a proprietária da empresa me disse assim, eu comecei a trabalhar com um homem e eu quero continuar trabalhando com um homem. Eu hoje entendo que, óbvio, foi uma forma absurda de preconceito, mas ela também tinha comigo uma relação meio mãe-filha, sabe? Uhum. De que eu não quero te ver passar por isso. E aí são essas formas errôneas que as pessoas têm de acharem que vão nos proteger. Pode corrigir. Tentando corrigir ou tentando fazer com que a gente perceba algo ou tente não fazer algo que é da nossa natureza. Né? Que hoje eu percebo isso. Tipo, quis me proteger me violentando. É uma dicotomia, né? Agora veio à tona agora o diálogo na novela das 9, né? Que a menina vai contar pra mãe que ela é lésbica, que ela gosta de uma outra menina. Sim. E a mãe diz... Eu entendo, eu aceito, eu te amo assim como tu é, mas tu precisa entender que o mundo lá fora não te vê assim. O que me dói é entender o sentimento, o sofrimento que tu pode ter por ser assim lá fora, da porta pra fora de casa. E muitos pais, às vezes, e muitas pessoas que gostam sentem, né? Sentem essa coisa da porta pra fora, mas cometem a violência ali dentro, claro, né? Acabam violentando pra proteger, né? Não que justifique, mas a gente consegue entender o processo. E alguns violentam e a gente consegue manter uma relação, e outros violentam expulsando de casa, literalmente, que aí a maioria acaba indo pra prostituição. Eu acho que tem essa coisa do vamos ver se passa trabalho, leva um choque e volta do jeito que eu quero que seja, né? E é uma coisa meio... Tu imagina, eu me lembro que quando eu tava no programa, quando eu tava participando da terapia, né, no Protig, eu me lembro que foi quando caiu minha ficha, assim, sobre essa questão de a maioria estar na prostituição. Porque eu não estava naquele mundo, né? Eu não tinha esta vivência. Então, eu não entendia ela, né? Passava na minha cabeça uma coisa muito ignorante e de uma falta de fundamento que hoje jamais eu pensaria, mas passava na minha cabeça a questão do mérito, né? Da meritocracia. Poxa, mas se eu consegui, por que tu não conseguiu, né? E eu me lembro que tinha uma menina que era a única que fazia a terapia, ela não estava fazendo a cirurgia, mas era a única que fazia a terapia, que era menor de idade, ela a única que participava do grupo e era menor de idade. E aí ela chegou pra mim e disse assim, tu sabe como é que eu parei na prostituição? E aí eu digo, não sei. Ela me disse, com 12 anos eu cheguei em casa. Com 13 anos o meu pai chegou em casa, antes que ele tinha horário de chegar no trabalho, e eu estava de calcinha fio dental, em casa.
andando pela casa só de calcinha fio dental. Meu pai chegou em casa, viu aquilo, me bateu, me jogou na rua de calcinha fio dental, sem um centavo, sem um documento, sem uma peça de roupa e me diz: vai embora, que tu não é mais meu filho. E eu nunca mais pude ver nem a minha mãe. Então foi assim que eu caí na prostituição. E ali eu entendi. Digo, gente, é uma coisa muito fora das realidades do que todas as pessoas conhecem. O nosso mundo, as nossas vivências, por mais que a gente fale, ninguém vai conseguir entender, só a gente. Então, assim, eu tive todos esses privilégios, eu consegui me formar, eu consegui abrir caminhos. E depois que eu fiz a minha cirurgia, eu tentei me infiltrar e ficar invisível no mundo cis. Tem outras questões que se falava sobre a passabilidade, as pessoas desconfiavam de mim, mas não afirmavam. Na época eu performava uma super fêmea, tinha cabelo, andava sempre maquiada, sempre no salto alto, coisa que não tinha paciência, eu tinha que estar retocando maquiagem, que hoje jamais eu não consigo passar mais rímel no olho, eu tenho preguiça de tirar. O problema não é botar, o problema é tirar. Mas enfim, e aí eu performava isso e durante um tempo eu tentei me esconder, né? E quase fui morta por isso. Porque eu me lembro que teve uma vez que eu fiquei com um homem cis numa festa, e ele era lutador de jiu-jitsu, mas assim, eu me escondia nesse mundo cis, mas ao mesmo tempo eu partia do princípio que as pessoas que conversavam comigo sabiam. E aí eu fiquei com ele, eu me lembro que a gente saiu dali, foi para um motel, e no motel, quando nós estávamos quase sem roupa total, não gostava, nessa época eu não tinha feito a redesignação ainda. Foi antes da redesignação, foi acho que alguns meses antes. E aí eu me lembro que eu não tinha falado nada e tal, e eu não tirava em nenhuma relação, eu tirava calcinha pra ter alguma relação sexual. Era algo que eu fiquei 10 anos sem me olhar no espelho, sem roupa. O primeiro dia que eu me olhei foi depois da cirurgia. E ele percebeu? E aí ele não percebeu, ele me falou alguma coisa. Ele me falou alguma coisa e foi ao banheiro. E eu me dei conta, ele vai me matar. E eu peguei as roupas e me fui pro meio da... Sabe aqueles corredores onde passam os carros nos motéis antes de entrar nos quartos? Eu comecei a procurar uma câmera. Eu tentava enxergar algum lugar, na época as câmeras eram grandes, a gente tá falando em 2001 ali, 2002. 2001, 2002, 2001, 2002. E as câmeras eram maiores, e aí eu me lembro que eu tava olhando pra ver se eu achava alguma câmera pra alguém me ver, porque eu digo assim, se alguém me mata, se ele me matar, alguém vai ver, né? Ou alguém vai ver ele me agredindo. E aí eu fui pro meio, aí ele começou a me chamar, e eu digo assim, não, tu vai me matar. Não. Foi horrível, fui embora, enfim. Ele me pediu 1000 desculpas, eu pedi desculpas, mas a gente também estava nessa, a gente se desculpava por quem a gente era, né? A gente tem essa coisa, parece que a gente precisa pedir desculpa por ser de quem a gente é, né? Então eu acho que essas formas de eu ir, e aí quando eu percebi que a minha força era exatamente o fato de eu ser uma mulher trans, eu não quis mais ficar nesse mundo. Eu fiz questão de ser a mulher trans que eu sou. Porque eu costumo dizer assim, ó, a gente não quer ser mulher cis. A gente nunca vai ser uma mulher cis. Eu não vou nunca, jamais ser uma mulher cis como tu. Eu vou ser uma mulher trans. Eu pertenço ao mundo feminino, mas eu sei que eu não sou uma mulher cis. Entende? E o que as mulheres não, o que as pessoas não entendem, principalmente os homens, que isso vem da cultura machista que a gente tem, de todo esse conservadorismo, de toda essa maluquice.
toda essa repressão, enfim. A gente não quer ocupar o mesmo lugar. A gente quer ocupar o nosso lugar. A gente não quer ter a mesma beleza. A gente quer ter a nossa beleza. A gente não quer ter a mesma vivência. A gente quer ter as nossas vivências. Então, a gente quer ser quem a gente é. Só isso. Poder ser quem é. Só poder ser quem a gente é. Ter as nossas vivências. Tu vê agora, tu citou a coisa da novela, a Gabriela Lohan, que é a personagem, que é uma mulher trans. Ela é uma mulher trans na vida real e ela tem esse personagem na TV. Olha o que foi a cabeça do personagem, que ia ter uma relação, que estava apaixonado por ela, queria ter uma relação com ela quando ela contou, né? Olha a cabeça dele que foi, a loucura dele que foi. Por que isso, gente? Por que tu simplesmente não pode amar uma outra pessoa pela pessoa ser quem é? Independente do que seja. Tu tá amando aquela pessoa porque aquela pessoa é. Tu não ama o sexo. A gente não tá o tempo inteiro transando em cima de uma cama. Tu tem uma vida com aquela pessoa. Quem a pessoa é, né? Tu convive com quem a pessoa é. Tu convive com as ideias, com a personalidade, com o mundo que aquela pessoa tem. E não simplesmente com a parte sexual daquela pessoa. Então isso é tão... E aí tu olha, no dia que eu assisti a cena e eu chorei porque eu passei por aquilo várias vezes. Inclusive este carioca que eu tive o relacionamento, ele me disse no telefone, porque eu era apaixonada por ele, eu era apaixonadíssima, assim, enfim. E aí ele me disse no telefone assim, o que todas as mulheres podem me dar, tu não pode. E aí aquilo me marcou, porque assim, ó, a gente vê como a gente é rejeitada. E isso que ele era um homem gay. Que ele se dizia gay, né? Eu acho que ele era bi, enfim, sei lá, também não interessa. Mas tu vê que a gente todas nós passamos por isso, né? Teve uma outra atriz trans também que eu não sei o nome, não me lembro. Sou péssima com nome. Eu também não sou muito boa. E aí ela deu uma entrevista no Bial e ela disse, eu gostaria de ser o dia de alguém e não a noite. Porque os nossos corpos são desejados. Tanto que se existe a prostituição é porque existe a procura, né? E são desejados, o que não tem noção assim do que eu já ouvi na vida, das coisas mais absurdas, assim, sabe, e é isso, assim, as pessoas, os homens, né, e isso é os homens, especificamente. As mulheres trans e travestis que se identificam como heterossexuais e têm desejos por homens, né? A maioria dos homens rejeita. Quer ficar, deseja o corpo, deseja a parte sexual, mas rejeita a parte emocional. E é isso. A gente gostaria um dia de ser o sol de alguém e não Mas, a noite, na verdade, muitas vezes rejeita pelo que os outros pensam e falam, né? É pela visão da sociedade, pelo que eu vou apresentar para os outros. Por esse preconceito não todo. Não que eu vou viver da porta de casa para dentro, né? É do que as pessoas vão falar. É hipocrisia. Vão falar o que a sociedade vai falar. É hipocrisia. É sobre se importar com o que os outros vão falar, né? É a hipocrisia e existe isso, assim, ó, em todas as áreas, gente. É uma coisa horrível isso, de tu pensar, o fulano me deseja, mas não pode ficar. Agora mesmo, na novela, bota aí os casos. Vamos voltar para a novela da menina essa que se assumiu lésbica. O pai não quer que ela seja, o que os outros vão dizer? Sim. O que os outros vão dizer, né? Exatamente. Então sempre tem esse problema. Então é a hipocrisia, eu faço, mas eu também não... E o problema é que essas pessoas que fazem são as pessoas que violentam, né? Porque são as pessoas que têm ódio e matam a gente com requinte de crueldade, né? A gente não leva uma facada, a gente leva 30. A gente não leva um tiro, a gente leva 6. Descarregam o revólver. A gente sabe que é isso, né? A gente morre queimada.
Degolada, às vezes. Estripam, nos cortam em pedaços e nos Colocam botam os órgãos fogo. pra fora, né? É uma coisa muito coisas muito violenta, é cruéis. coisa de ódio mesmo, né? Que é pra gente não contar que aquela pessoa faz aquilo. Né? Exatamente. É muito maluco isso. E dentro disso, né, Marcelo, tu é muito ativa nas ações da comunidade LGBTQIA+, né? Diante de tudo isso que tu passou, em que momento tu entendeu que tu precisava estar nessa luta, que essa luta precisava de ti também, e tu tinha que levantar essa bandeira e estar pelas outras pessoas e ajudar outras pessoas, encaminhar outras pessoas? Deixa eu te dizer, eu acho que eu sempre fui meio que, não vou dizer tímida porque eu não tenho nada de tímida, eu saio conversando com todo mundo, timidez é uma coisa que não me pertence, mas eu sempre fui mais não reservada no sentido de não falar. Mas eu sempre fui menos ativa nessa área da militância, né? No sentido de não estar participando ativamente, mas de certa forma as nossas vivências sempre tem essas coisas, a gente sempre está militando. É o fato de tu existir, tu já resiste, tu já vai em algum lugar, se tu for em um supermercado, tu já está militando, como eu digo. E eu sempre tive essa coisa de fazer uma conscientização, sabe? Eu sempre falava com as pessoas, tentava explicar, tentava falar para as pessoas e dizer assim, olha, tu não entende, eu posso te explicar como é que é. Eu posso te dizer, é fácil? Não é fácil. A gente gostaria de ter uma explicação, tipo, quando a gente está começando o processo de por que é assim. A gente também não sabe. A gente nasce assim e pronto, não tem o que fazer. É algo inerente a gente. Mas eu sempre tive esse trabalho de conscientizar as pessoas, de fazer com que as pessoas entendessem aquilo que elas queriam. Então, o que eu partia do princípio? Vou falar sem ter vergonha de falar qualquer coisa da minha vida. Então esse foi um princípio. O que tu me perguntar da minha vida, eu vou te falar sem vergonha nenhuma, sem problema nenhum. Das melhores às piores coisas que aconteceram. Porque eu acho que isso dá uma noção para as pessoas de que o que é ser uma pessoa trans. Como eu digo, numa realidade minha, cheia de privilégios, né? Então eu sempre fiz muito isso. Eu acho que a minha forma de trabalhar isso sempre foi isso. Em todos os lugares, em ambientes de trabalho, em ambientes em rodas de conversa, onde eu ia palestrar, sempre foi dessa forma que eu fiz. Falar da parte das minhas vivências, do que eu tenho conhecimento, sem ter vergonha, né? Me livrar disso. E isso veio quando deu esse estalo. A minha força vem exatamente pelo fato de eu ser uma mulher trans. Então, isso me traz a minha personalidade. Isso é a Marcela que eu sou, né? Isso me torna a Marcela que eu sou. E não o fato de eu ter feito uma redesignação, de eu tentar me infiltrar num mundo cis, de eu tentar querer ficar invisível. Isso são coisas que eu recorro para fugir de preconceitos. Mas eu sou a Marcela, eu sou uma mulher trans, eu tenho uma vivência. Passei muita coisa boa e passei muita coisa ruim, né? Aprendi a ressignificar várias coisas, aprendi a entender sentimentos e começar a perdoar pessoas. Não aceitar, perdoar, tudo bem, para me sanar, para não ficar com aquela coisa do ódio e de tal. Então, eu criei certas defesas. Quando eu entendi essa força, eu comecei a fazer essa conscientização. Quando veio Sempre participei de conversas na época da pandemia que veio aí, vamos fazer tudo online. Eu comecei a receber muita
muito convite para falar em grupos de pessoas, de professores, grupos de alunos, dar palestras. Eu comecei a entender que o que eu falava tinha certa relevância, as pessoas ouviam, né? Tipo, o que eu falo, as pessoas estão ouvindo. Então, o que tem importância dentro disso? E aí eu comecei a perceber isso. Quando veio o convite da Secretaria de Cultura, veio do secretário de Cultura, do Zeca, eu tive caiu uma outra ficha, que é assim, me caiu a ficha de que eu não estou assumindo isso sozinha. Eu estou assumindo isso com toda a história da nossa comunidade. Então, de certa forma, eu preciso fazer isso muito bem feito. Porque tem isso também na nossa comunidade. Tudo que a gente faz, a gente tem que fazer muito melhor. Porque qualquer coisa que a gente faça é porque tu é uma pessoa trans, tu é uma mulher trans. Porque a Marcela é trans. Se tu faz alguma coisa, tu pisou na bola daquele grupo, lá, dos viados. O ser humano não erra, né? O ser humano não erra, só os gays erram. Então, assim, é uma coisa muito da gente estar se superando todo dia, assim. Porque... Mas eu acredito que também teve dentro disso o teu entendimento dos teus privilégios, né? Acho que esse olhar que tu tem de ver que tu teve esses privilégios para ser quem tu é, para chegar onde chegou, e quantas pessoas não têm. Então, todos esses depoimentos que tu ouve, essas pessoas que às vezes pedem para, né, me estende a mão, me ajuda, tô nesse processo, minha família não aceita. Com certeza, gente, não esse processo assim, eu já sempre tentei fazer isso. Porque assim, eu sempre tentava falar com pessoas, com adolescentes trans, ou alguma mãe me procurava, Marcela, eu queria que tu conversasse, minha filha ou meu filho tá passando por isso, eu tenho muito medo. E aí o medo vem da questão da prostituição, e aí eu digo, olha, só vai se prostituir se tu abandonar, só vai se prostituir se realmente quiser, porque se tu der estrutura. Então é um processo de conscientizar. Isso é importante na nossa cultura. Eu digo, cara, tem que falar sobre isso nas escolas. E não falar para as crianças, para os adolescentes. Tem que falar sobre essas questões com os pais. Os pais precisam entender os seus filhos, né? E caiu com certeza essa conscientização dos meus privilégios. Sempre digo, gente, eu sou uma mulher trans extremamente privilegiada. Como eu te digo, eu não caí num processo de prostituição. Eu ultrapassei a minha expectativa de vida. Minha expectativa de vida quando eu comecei era 27. Praticamente dobrou. Praticamente eu já dobrei, já passei. O ano que vem eu já passo. Então assim, está mais, sabe... E aí tu vai vendo que as lutas vão se ressignificando, as lutas vão avançando. Hoje a gente busca pela saúde, hoje a gente ainda busca pelas nossas vivências, né? Sim. Óbvio que ainda existe muito isso. Mas hoje a gente também está falando sobre uma coisa que é o envelhecimento dessa comunidade, coisa que a gente não falava. E o fato de estar lá é exatamente isso, eu não tô sozinha. Eu não sou a Marcela, eu sou toda a nossa comunidade lá em cima, entendeu? Eu tenho sempre que estar prestando atenção no que eu estou fazendo. Se eu estou representando bem a comunidade, quer dizer, se eu estou trazendo essa carga, a nossa história com dignidade, digamos assim, né? Se eu não estou pisando na bola... E também tem essa outra expectativa que é de que eu não posso falhar para que as outras pessoas não me digam, a Marcela fez isso porque a Marcela é uma mulher trans. Não viria provavelmente da Secretaria de Cultura, isso, e nem da Prefeitura, mas eu digo, tem uma comunidade inteira, claro, né? A gente está trabalhando num serviço público que é completamente diferente do privado. O privado, tu vai atender as expectativas de uma pessoa, de um determinado, ou de uma pessoa.
E eu trabalhava com decoração e projeto de móveis, então eu atendia pessoas específicas, era o cliente. E aqui não, tu está desenvolvendo um trabalho que precisa ser benéfico para a comunidade, né? Se não para todos, para a maioria, claro, né? Então tem isso. Eu agora me lembro que saiu e as pessoas te acusam disso. É muito engraçado que as pessoas ainda utilizam isso como se fosse uma fraqueza, muito pelo contrário, né? Ainda é uma coisa que a gente ainda tem a força. Eu me lembro que quando saiu a matéria o ano passado, falando sobre ser a primeira mulher trans a assumir um cargo de direção no executivo, gente, eu recebi ameaça. Chegava pelo Instagram assim, sem um mínimo de pudor, sabe? Os comentários da matéria, assim, eram coisas que eu ria, porque não tinha. Que é uma coisa que já não me ataca mais, não me ofende mais, entende? Chega um ponto que tu trabalha assim, cara. Pense o que quiser. Eu acho que é a Luana Piovani, que ela diz assim, cara, precisa mais do que disso pra me abalar. E realmente mas tu vê que é uma coisa muito pequena as pessoas. Então assim, tipo, agora a prefeitura está contratando por ser a comunidade trans e não pela competência. Agora a Casa de Cultura só vai fazer eventos gays, não sei o quê. Ameaça de morte. Ameaça de morte, não cheguei a receber ameaça de morte, mas ameaça de violência. Tem que apanhar para aprender, não sei o quê. Em 2026? 2020, isso foi em 2025. 25, vai. E aí agora, 2020, finalzinho de 2025, início de 2026, saiu uma matéria sobre o carnaval, dizendo que o carnaval tinha recebido uma emenda de R$100 mil, que seria destinado para essa festa, que é uma festa cultural, que é tradicional, que faz parte da história de Bagé, que precisa ser reestruturada, que precisa ser revivida. E aí eu comentei lá, que ótimo para o nosso carnaval. E ali o meu comentário, gente, foi a bomba atômica, assim, que eu acho muito engraçado isso. E teve uma senhora de São Paulo, eu acho, que botou assim, a tia trans, eu não sei se essa mulher me conhece ou se não, se essa senhora me conhece ou não, a tia trans deve sair no seu mundo cor-de-rosa todos os dias e não enxergar que Bagé está cheio de problemas, que tem buracos, que não sei o que, papapá. E aí eu achei aquilo muito engraçado. E aí dali veio os comentários dela, o que veio, Geraram que eu já não sei se é robô ou se não é, já não sei mais. Eu digo, não sou dessa geração, eu aprendi a tecnologia, mas eu não sou da era da tecnologia, né? Eu sou da era analógica, gente. E aí, eu sou da época da caligrafia, que a gente tinha que ter uma letra bonita, hoje tu nem precisa. Mas tu tirou o chapéu pra criatividade dela, né? Não, achei ótimo, mas eu digo assim, gente, essa pessoa acha que eu vivo em que mundo, assim, pô, sofro ameaça, tenho medo de sair em ruas e apanhar. E não, sou uma sobrevivente, por exemplo, assim, não é nem de anos atrás, que hoje isso não me abala mais, não. O ano passado ano retrasado, eu não fui a um banheiro em Brasília, porque nós estávamos, eu e uma amiga, essa minha amiga que eu te falei que tinha posto silicone industrial, essa minha amiga e eu não fomos a um banheiro em Fortaleza, eu acho, não entramos, porque a gente foi entrar no banheiro e dois seguranças homens vieram e ficaram na porta. Digo, não vamos entrar, vai dar problema para nós. Então, assim, os nossos medos, não é porque a gente hoje não abala mais que a gente não tenha medo de sair na rua e alguém dá um tiro na gente. Eu tenho. O medo da morte todos nós temos, O medo da morte todo a gente tem. E o nosso ainda é pior. Então, assim, eu tenho medo de ser violentada por causa disso. E ao mesmo tempo eu digo, não posso ficar socada dentro de casa, não me expondo, escondido, tentando me proteger. Então, mas eu achei muito engraçado. E depois desse comentário vieram vários outros, sabe? Eu digo assim, gente, uma causa não anula a outra. E uma chuva de ignorâncias, né? Por exemplo, mesmo que fosse alguma coisa, tipo, o carnaval receber emenda,
não invalida a causa de ter que arrumar a rua. São duas coisas que tem que caminhar, não tem como uma coisa viver sem a outra. Tem essa questão aí, tem o preconceito com a comunidade, tem o preconceito com o carnaval e tem a falta de entendimento das pessoas, que eu sempre digo. Existem as rubricas dentro do poder público, dentro da prefeitura, que tu pode usar só para aquilo ali. Que tu tem que usar para aquilo. A da educação é para educação, a do carnaval, que é uma festa cultural e que o povo merece, que precisa, existe e tem que ser usada pro carnaval. Então tu não vai usar o dinheiro do carnaval para tapar buraco de rua ou para botar esgoto ou para o mesmo que eu digo, às vezes vem o dinheiro da saúde para a saúde e que tu não pode usar porque são coisas diferentes. Por exemplo, se vem um dinheiro que é para tu usar para comprar um equipamento, mesmo que tu já tenha 20 daqueles equipamentos, tu tem que comprar aquele equipamento, tu não vai conseguir comprar outro que tá faltando. Se é um dinheiro para uma campanha de combate HIV, por exemplo, tu não vai usar para combater outra tipo de doença ou para vacina ou para não, tu vai usar para aquilo ali. Isso precisa um esclarecimento. Ter conhecimento, eu sempre falo aqui, né, como nós somos um canal legislativo, estamos dentro de uma Câmara de Vereadores, importante que as pessoas tenham esse conhecimento. Porque aí vem uma crítica infundada, porque não dá para tirar o dia que nem sempre todo ano tem a história. Tem o carnaval, mas as escolas estão... Mas as escolas são as escolas e o carnaval é o carnaval. Deixar de ter carnaval não vai melhorar a situação da escola ou de rua. Aliás, tu vai deixar um povo mais triste, como a gente já viveu isso e sabe que acontece. Sim. Um povo mais triste, um povo mais desanimado, uma cidade, né, que acaba não rendendo tanto, porque o carnaval gera economia, gera renda. Movimenta tudo, gente. Tudo, dá Olha alegria para as pessoas, dá um lazer para quem muitas vezes passou o ano todo trabalhando, não teve lazer nenhum. Vai ali, ouve uma música, vê as pessoas alegres dançando, né? Então, são momentos que as pessoas precisam também. Com certeza. Tanto o ano quanto passado, a estrutura da cidade. O ano passado, quanto a economia gerou só com aquela festa de carnaval que a gente teve. Então... Quanto de dinheiro gerou na cidade, pro comércio. Quanto foi bom aquilo, os próprios ambulantes, os comerciantes. Festa, mas é só tu saber te comportar que a festa vai ser decente. É o comportamento do humano que vai tornar uma festa legal, né? Tu sabe que isso foi uma coisa... Isso é uma coisa que me causa muito problema. Hoje em dia ainda. Porque é uma coisa assim, as pessoas estão muito egocêntricas, estão olhando só para o que é seu e para o seu umbigo. Tipo assim, eu não tenho problema de... eu vou te citar um exemplo muito, muito absurdo que aconteceu na minha casa, que eu tive que sair para fazer um boletim de ocorrência. Uma amiga estava lá em casa de tarde para cuidar das minhas cachorras, porque eu não ia conseguir... e dar a comida para elas e tal, meio-dia, enfim, para minhas maloqueiras, como eu digo. E aí, chegou 1h da tarde, os cachorros começaram a latir demais, ela saiu para ver o que era. Tinha um homem no pátio, cortando as minhas árvores. Aí ela perguntou, o que o senhor está fazendo? Dentro do meu pátio, do muro de trás, assim... Aí ela perguntou, o que o senhor está fazendo? Não, é que eu estou limpando o pátio do vizinho. Aí ele apontou, que era o vizinho do muro de trás. E aí ele disse que as árvores que estavam estragando o telhado dele, eram umas bananeiras, não tinha como estragar. E aí ele pediu para eu pular e vir arrumar, e vir cortar. Aí o homem cortou minhas árvores todas, dentro do meu pátio. Ele não pediu, ele botou a escada, subiu e desceu e seguiu fazendo. E aí ela não queria me contar, porque ela achou que eu fosse brigar com o vizinho. Aí eu saí, fui lá no vizinho, disse pra ele, olha, o senhor pode me pedir quando o senhor quiser para cortar. O homem me xingou, sai daqui, vou chamar a polícia, porque não sei o quê. Eu disse, cara, como é que tu vai fazer isso? Tu invadiu meu pátio, invasão de privacidade. As pessoas não têm essa noção. Eles não têm essa noção. Meu vizinho ensaiava a banda do lado da minha casa, todo domingo, o dia inteiro, era como se tu tivesse assim, ó, num bar com um volume altíssimo. Que ele tinha uma banda de rock, sei lá, e aí ele ensaiava todo domingo, que era o dia que eu descansava. Eu não posso descansar. Porque o vizinho estava querendo ensaiar. Eu digo, cara, não é assim. Tem que estar isolado o espaço. Quem ensaia, ensaia, mas tu não pode me incomodar. Tem que ter um estúdio, por exemplo. O teu limite vai até onde chega o meu. Não pode fazer o que quiser porque a casa é tua, ou porque o espaço é teu. Não, cara, tem pessoas do lado, tem coisas na volta. As pessoas não estão se dando conta disso. Então eu acho que esse egocentrismo me faz muito mal, sabe? Me faz assim, tipo, eu vou olhar pro meu pátio, o pátio do vizinho, que se foda, que não tô nem aí.
Cara, isso é muito ruim. A gente está caminhando para uma coisa muito péssima, que é isso do ser humano estar, né, dentro desse Querendo apenas egocentrismo. viver, se eu tô bem, azar do resto, né? Azar do resto, se... Mas, enfim. E diante de tudo isso que a gente falou, né, Marcela, a questão que acaba sendo da prostituição, acaba sendo o caminho, muitas vezes, infelizmente, né, para quem é expulso de casa ou para quem não tem o apoio da família. Tu percebe avanço, né, dentro do mercado de trabalho para a população trans? Tu acha que nós já tivemos esse avanço, essa aceitação, esse entendimento de, por exemplo, contratar funcionários trans e respeitá-los como são? Porque às vezes também tem toda essa questão de, né, não respeitar, ou hoje a gente já tem o nome social, já tem, né, mas isso é respeitado, isso existe, o mercado de trabalho ele tá mais acolhedor nesse sentido, ou ainda temos muito o que... A gente chega numa parte polêmica. Gente, eu acho que evoluiu muito pouco. Muito pouco, assim. Porque a questão é que pra gente começar... Tem vários pontos aí que a gente precisa ver e parar pra pensar. Por exemplo, agora, vou te citar um caso agora, tá? De uma menina trans que estava começando a participar por um processo de transição dentro de um supermercado aqui de Bagé. E de uma rede local. E o gerente da loja, a gerente da loja, isso me incomoda mais quando ainda vem de mulheres, começou a proibir. Tu não pode vir assim, tu não pode vir assim, tu não pode usar isso, tu não pode usar aquilo, tu não pode usar não sei o quê. Então, tipo, tu quer ser mulher, vai ser lá fora, aqui tu não pode. Agora, ano passado. E aí a gente tem um outro problema que é assim, ó. Quando nos contratam para telefonista, uma peça onde tu vai ficar trancado que ninguém vai te ver. Ou pra tu meio que ser bobo da corte num espaço. Então, isso ainda é muito complicado, porque a gente ainda não tem a questão de um ensino superior onde nós consigamos efetivamente alcançar essa qualificação. E aí tem uma outra questão. Eu vou te dar emprego, tá? Tu, Bruna, é uma mulher trans que faz prostituição. Ganha lá seus 3 mil por mês, tá? Aí eu vou te chamar para tu trabalhar de telefonista. Vou te pagar, tu vai ganhar líquido R$1.300. O que tu vai fazer? Não vou sair da prostituição. Tô acostumada com aquilo ali. Já faço. Já tô vacinada. É bom? Não é bom, mas eu vou ganhar menos. A gente vive num mundo capitalista. A gente precisa pagar a conta, a gente precisa comer e a gente precisa sobreviver. Então, tem vários pontos que precisam ser revistos, né? E aí pega várias coisas. Desigualdade social, falta de oportunidade. A gente entra numa parte também de reparo, de ter isso para a nossa comunidade. A gente precisa falar sobre cota nas universidades, nas escolas. A gente precisa falar sobre programas dentro das escolas, do ensino fundamental ao ensino médio, que saibam acolher pais e crianças trans. Crianças trans não tomam hormônios, crianças trans não fazem redesignação, crianças trans aprendem sobre o que é, aprendem não, se entendem como pessoas trans durante o processo. Não existe uma lei que permita tu fazer redesignação antes dos 18, tu só pode fazer nos 18.
Então, ele te dá qualidade, ele dá qualidade de vida, um programa daria qualidade de vida para essas crianças. Fariam com que pais entendessem seus filhos, não expulsassem, não colocassem na prostituição, dessem uma rede de apoio e essas crianças pudessem entrar dentro de uma universidade, ter uma formação superior. As mulheres trans que têm ensino superior, todas não, uma grande maioria tem posição de destaque. Porque são mulheres que conseguem mostrar o seu trabalho. A nossa comunidade influencia muita coisa. As mulheres trans influenciam na moda, o mundo queer, a comunidade queer, a comunidade trans influencia a moda, influencia a cultura, influencia a música, influencia a parte de arte, muito. Então, assim, ó, existe uma grande relevância na comunidade que não é vista, que é invisibilizada e que nos roubam isso. Tem um programa que eu acho bárbaro, tem gente que não gosta, que é um reality show, que é o RuPaul's Drag Race. Eu adoro olhar pelos modelitos, pela moda e tal, e tem muita coisa que as drags aparecem dentro daquele programa que é lançada por estilistas, logo depois são inspirações. Então, assim, é um ponto nevrálgico que precisa ser cuidado isso. A gente precisa tratar isso na base. A gente precisa fazer uma reparação com quem já está aí, porque é o que eu te disse, agora a gente está falando sobre o envelhecimento da comunidade. Olha quando é que a gente pensou em falar isso. Porque agora a nossa comunidade está conseguindo envelhecer, a gente está conseguindo furar a bolha dos 35. Para muitas aí é 35, mas e quem envelheceu? Por exemplo, assim, eu estou com 53, eu não tenho médico que me atenda. Os médicos não sabem quais são os exames que precisam fazer comigo, entendeu? Se eu for no urologista, não vai saber me tratar. Se eu for numa ginecologista, não vai saber me tratar. Se eu for no endócrino, não vai saber me tratar. Tem uma carga hormonal. Eu tenho problemas que eu passo, que não sou eu, que todas as mulheres redesignadas passam, que é um problema de desgaste, de desgaste ósseo muito sério, se tu não tem um acompanhamento de um tratamento hormonal. E os médicos não sabem tratar isso. Não existe interesse de tratar isso. Então, existe um interesse de tratar até a cirurgia. Se tu não faz a cirurgia, tu já tem um tratamento porque o teu organismo, de certa forma, está dentro do que é conhecido pela medicina. E o nosso não. Não, é diferente. Então, é diferente. Então, a gente agora também está vendo isso. Está falando sobre isso, mas isso é uma reparação que a gente precisa fazer com quem já está aí, mas e quem está vindo? Então é lá da base mesmo, é no ensino fundamental, é no ensino médio, ensinar sobre violência dentro da escola, falar sobre crianças trans, fazer a questão que é a melhor maneira de conscientizar, de porque tu conscientizar, educa todos, quem precisar passar pelo processo e quem está acompanhando quem vai passar, porque são os colegas, aqueles que fizeram bullying contigo, no momento que tu pega uma galera mais conscientizada, entendendo, isso pode acabar, né? Isso claro que sim, e aí te dá uma certa estrutura, te dá te fornece uma rede. Tu te sente acolhido e seguro para ser quem tu é. E outra foi coisa, o que muitas vezes tu não encontrou, né? E se começa dos próprios pais entenderem que como são os seus filhos e que não vai adiantar bater, não vai adiantar levar na igreja, não vai adiantar pedir para o psicólogo curar, não vai adiantar levar na benzedeira, não vai adiantar. Não tem o que faça. Se não for hoje, vai ser daqui a outro momento. Em algum momento vai ter. Vai ter em algum momento. Tem agora, teve o caso do influencer aqui de Bagé, que fez uma postagem, teve várias situações de preconceito e agora se entendeu assim, e de várias pessoas que durante muitos anos renegam, mas em algum momento vai acontecer, então não vai adiantar tu tentar curar uma coisa que não tem cura. Porque assim, se chegasse num momento, é uma doença, cara. Porque assim, não tem cura no sentido que eu quis dizer que não era doença. Não tem. Mas as pessoas tratam como se fosse, às vezes, né? Agora foi 2019, eu acho que saiu do coisa aquele do médico, do CID, né?
saiu do CID a questão da transexualidade, porque até então, acho que até 2019, 2016, agora eu não lembro qual foi o ano, mas foi agora, 2000 foi depois de 2015, isso eu senti. A CID, nós quando fazíamos o Protig, nós éramos tratadas dentro de um CID, entendeu? Dentro de uma doença, dentro de um espectro. Tu precisava de um laudo, né? Tu precisava do laudo médico, alguém precisava de dizer assim, eu me lembro que quando eu fui fazer, quando eu tive o aval da cirurgia, eu ainda fiz, tinha um questionário, assim, eram umas 15 pessoas, vinha o representante do Ministério da Saúde, o representante da Secretaria da Saúde do Estado, os diretores do hospital, toda a equipe médica, pessoas assim, tipo, tinha pessoas que tu tratava, tu já te conhecia, mas tinha pessoas que nunca te viram na vida, pessoas te perguntando, como é que por que tu te sente assim, por que tu quer fazer a cirurgia? Que era uma coisa que tu não tinha que dar explicação, tu quer fazer. Uma cirurgia como uma pessoa quer mudar o nariz porque não faz bem, sabe? Eu não me sinto bem porque não entendo que isso faz... Óbvio, eu tô banalizando muito, gente, assim, ó. Tô tentando falar de uma maneira que mais banal para ser mais entendível, mas a coisa é diferente, é mais complexa. Mas é assim, eu não gosto do meu nariz porque o meu nariz não faz parte de mim e tal. Sinto que não combina com o meu rosto e tal, vai lá e faz uma cirurgia estética. A gente sente que aquela genitália não faz parte de ti, não condiz com a tua vivência. E tu quer te sentir mais saudável com isso. Os problemas fogem. Não fogem, os problemas deixam de existir? Não deixam. O bullying não deixa de existir, tu não vira mulher de dia para noite. Tu continua com todos os teus problemas, tu já é mulher desde que tu nasceu, tu só vai te entender mais tarde ou mais cedo, enfim. E a cirurgia, muitas não querem fazer, e tá tudo ok, e outras querem. Então, assim, voltando lá para a parte da questão do trabalho e tal, ainda falta muito, isso é uma coisa que ainda falta muito para melhorar, principalmente na iniciativa pública, né, nos poderes públicos, porque as pessoas trans não têm essas oportunidades, porque muitas vezes não têm as devidas atribuições para as funções, né, ou não conseguem passar em concurso, por isso a importância das cotas para termos essas oportunidades, né? Porque não temos a mesma escolaridade, não temos as mesmas oportunidades, e aí a gente vai entrar mais ou menos na discussão e nos questionamentos das minorias, né? Da própria comunidade negra mesmo, né? Que também passa por tudo isso. Não são coisas iguais, mas enfim, são modos Cada um de reparação. dentro das suas realidades, né? Mas tem essa questão, então precisamos ter, mas a gente precisa tratar essa base para a gente fazer com que a gente tenha mais entendimento. Dentro dessa casa legislativa mesmo, eu estive aqui uma vez tentando explicar para um vereador sobre a questão de uma fala que tinha sido feita de que crianças trans não existiam, né? E aí teve essa fala que foi extremamente complicada, né? E que aí eu vim para cá para explicar, porque são exatamente esses tipos de fala que faz com que todas essas medidas que tenham de violências punitivas para correções, né? Sejam implantadas. Tipo assim, se não existe crianças trans, como é que meu filho inventou agora que é uma menina trans? Que é uma menina? Então vamos punir, vamos levar na igreja, vamos levar na benzedeira, vamos levar no psicólogo, vamos rezar na igreja, vamos fazer alguma coisa para a gente fazer com que tire isso dentro dele. E é uma coisa que a gente estava comentando da coisa da doença, né? Eu digo, cara, seria tão mais fácil se tivesse assim, tipo, dá uma pílula. E deu, acabou. E, cara, é doença, tá? Vai dar uma pílula e vai resolver. Porque seria tão mais fácil. Eu sempre disse, gente, olha, seria tão mais fácil eu viver do gênero que eu nasci. Eu teria todos os privilégios do mundo. Homem, branco, cis, de cabelo liso, magro, olho claro. Então, assim, cara, eu seria extremamente privilegiada. Entendeu?
Eu digo, não sou masoquista a esse ponto de, pô, hoje você é vestida de mulher na rua pra... chocar a sociedade, chocar sofrer a preconceito. sociedade, tentarem me matar, tentarem me espancar, tô louca pra... Então não existe isso, entende? Uma vez um amigo meu me disse assim, tu acha que se eu pudesse escolher, eu escolheria passar por isso? Não é escolha. Mas é claro que não é. Isso não é escolha, porque ninguém escolhe poder ser morto na esquina por ser quem é. Ninguém escolhe sofrer bullying no colégio por ser quem é. Ninguém escolheria, em sã consciência, por escolha. Se fosse, ninguém escolheria. Ninguém escolheria. Então não é uma escolha, é sobre ser e ponto. E aí tu fala, é muito engraçado, quando a gente fala isso, as pessoas dizem assim, ah, mas então é ruim ser assim. Não, não é ruim. É questão de difícil. É difícil, mas não é uma questão que tu pode escolher. Então não é questão de ser bom ou ruim. Mas também não é difícil por culpa tua, por questão tua. No momento que as pessoas conseguirem entender que cada um é quem é e ponto, vai tudo ficar mais fácil para todo mundo. Eu sempre digo que tem a questão mas eu não aceito que o meu filho seja gay. Aí eu já falei aqui, eu disse, tá, mas quando teu filho não é gay, tá? Teu filho é homem, ele tem uma namorada. Te interessa o que ele faz na intimidade com a namorada? Tu sabe, te interessa? Tu pergunta? Não, não te interessa. O que muda ele ser gay? Mas eu digo, uma vez Tu não quer que teu filho seja respeitado e feliz, seja por quem for? Não. Uma vez eu tava conversando, não me lembro com quem, e aí era uma mãe e disse exatamente isso. Ah, mas não sei o que. Eu digo, me diz uma coisa, era um casal de filhos. Teu filho ou tua filha chegaram pra ti e te disseram se eram hétero? Não. E o que mudou pra ti? Nada. Digo, por que mudaria se eles fossem gays? Ah, mas daí é diferente. É diferente porque tu acha que é diferente. Porque na realidade é igual. Porque eles continuam sendo os teus filhos. Eles continuam sendo a mesma pessoa, iguais, conviveram contigo. Tu criou, tu educou, é a mesma coisa. Então, essas coisas que são... Aí eu tento explicar e tento sempre dizer assim, ó, são essas falas, são esses pensamentos que tu tem e que eu não acho que seja por mal. Eu acho que muita coisa é por desconhecimento e acho que muita é por maldade mesmo, é por atacar. É tipo essa mulher que me fez essa, tia trans. Não interferia se eu era trans ou não, eu dar uma opinião, entendeu? De achar bom vir uma emenda pro carnaval. Então, quer dizer, não é o fato de eu ser trans que vai mudar a minha opinião, entende? Então, assim, essas falas, assim, são falas que tu vê que vem já com uma maldade. Mas quando é uma mãe falando que é uma preocupação e tal, parará, eu já não acho que seja por mal, eu já acho que seja por falta de conhecimento. E aí o que eu digo, eu sempre falo, nessas questões das instruções nas bases, de tu falar para os professores, falar para os alunos, conversar, explicar, mostrar não só sobre a transexualidade, mas a questão sobre a diversidade. Existe tudo, gente. As pessoas são diversas, a gente não é um ser humano. Mas é que a cabeça das pessoas faz pensar que se tu falar sobre isso na escola, pessoas, todo mundo vai incentivar. Vai ser todo mundo a ser amanhã, todo mundo vai ser amanhã todo mundo virou gay. Todo mundo vai ser viado isso, amanhã. Né? Vai ser... Não assim cara. Não muda, como tu não falar, não muda quem for, entendeu? Então, são questões que as pessoas têm muito limitadas na cabeça de pensar, tá incentivando. Aí eu digo para as pessoas, tá bom, então vamos fazer o contrário. Já que incentiva, vocês acham que se a gente chegasse dentro de um colégio e falasse só sobre a heterossexualidade, todo mundo vai ser hétero? Não vai ser, não é uma coisa que tu fale e corrija. Entende? Então, já vai ter o gurizinho te ouvindo assim, já vai ter a gurizinha... Não E aí isso precisa ser instruído lá para que a gente vá melhorando o futuro. O que já foi, o que já aconteceu, passou, mas tu precisa reparar de certa forma. Tem que servir pra gente aprender a não repetir os erros. E a gente precisa reparar, é a mesma coisa, aconteceu a escravidão, passou,
Precisamos Ficaram arrumar sequelas. o futuro. É. Mas ficou a sequela, Ficam gente. sequelas Precisamos na reparar sociedade isso. desses erros, né? Precisamos reparar isso. Olha a desigualdade social que Pessoas tem. pagam todos os dias por essas sequelas, né? Todos Então, os dias. Pessoas morrem por serem negras, cara. Porque é uma coisa absurda isso. Pessoas são violentadas por serem negras. E assim, ó, é irracional isso. Pessoas serem mortas por serem quem são, sabe? Então eu digo assim, precisa reparar isso. Precisa tratar lá na base, mas precisa reparar. Precisa... e precisa acolher pais. Precisa falar para os pais. Porque os pais também vêm dessa educação. A gente aqui na fronteira tem essa educação, ainda se tem um pouco essa educação punitiva, do apanhar, né? A criança se machucou, a culpa é da criança. A criança caiu, a culpa é da criança. Não é a culpa do pai que não estava perto. Então, se tem isso de punir a criança, né? Então, precisa se mudar isso, precisa se mudar essa cultura. Tu sabe que teve uma coisa que me chocou muito aqui em Bagé? No início do ano passado, eu fui convidada para ir falar numa escola sobre a minha vivência trans. Me chocou muito que eu fui para a escola. Era uma escola de 5ª ou 8ª série, eu acho que 5º ou 9º ano. Acho que era do 5º ou... Enfim, mas era o máximo das crianças tinham em torno de 16 anos, 16, 17, acho que os mais velhos. Os mais novos ali, eu acho que estavam entre 11 e 12. A galera, já passei por isso, descolada, macaca velha. Tiro de letras, gente, porque, assim, ó, uma brincadeira de um adolescente hoje, eu consigo tirar de letra. Na época, quando eu era adolescente, não tirava. Eu estava no mesmo nível, digamos assim, de conhecimento. Hoje, eu sei que é uma infantilidade. Eu sei que é algo que não é nem daquela criança, às vezes, né? Então, a gente tira de letra. Fui no colégio e eu fiquei impressionada que todos pararam para me ouvir. Todos, vieram todas as turmas, mandaram todas as turmas, todos quiseram vir, que tinha a oportunidade, quem não quisesse vir, poderia ficar no pátio brincando, todos vieram ouvir. Quem não veio? Os professores. Tiveram 3 professores que não vieram me ouvir. E isso é onde desperta o alerta da gente. Porque é o professor que vai disparar o gatilho do preconceito. com certeza. Não é o coleguinha, se eu tô igual, eu não preciso seguir o coleguinha, mas o que o professor diz ou o que o professor faz, eu preciso Assim seguir. como os pais, né? Assim como o meu preconceito pai, vem de casa minha também, mãe, né? Vem das coisas que eu ouço. Eu preciso seguir. E aí, numa outra escola, eu conheci uma menina trans que na escola ela era muito bem tratada. Os pais não aceitavam. Me deu uma pena, assim, me dói, porque provavelmente seja uma menina que em breve vai ser expulsa de casa, vai ser acolhida por outras mulheres trans e travestis, vai cair na prostituição, entende? Porque ela já está num ponto onde ela não vai retroceder, não vai ter o mesmo processo meu. Eu retrocedi porque eu não estava lá na frente, eu não tinha essa convivência, eu não sabia o que era, então eu tentava me manter Marcelo. Eram outros tempos. Né? Eu era o Marcelinho dentro do colégio. Então, não era a mesma convivência de que hoje, sabe? Tu não tinha mais a mesma liberdade para pintar o cabelo, para cortar o cabelo. Então, ela já está num processo que ela não retorna, agora ela só vai à frente. E provavelmente vai ser uma que os pais são cristãos e igreja, com o perdão da palavra, acho que tem muita gente que ajuda, mas tem muita gente também que retrocede, que é uma meleca, cara, e que não vai adiantar, porque eu digo, Jesus se preocupou com tanta coisa, não vai se preocupar com isso.
E não adianta me vir, mas tá na Bíblia. Cara, foi um telefone sem fio que escreveram. Foi uma Constituição. A Bíblia, pra mim, é uma Constituição que foi criada lá atrás e que até hoje se segue. Vamos botar ordem na casa aí. Vamos botar uns pecadinhos. Vamos tá punir. muito ruim isso aí. Tá muito ruim o negócio aí, tá muito esculhambação aí. Vamos cuidar dessa orgia. Não, é como sempre, Jesus mandou uma... amar o próximo. Ele não disse, não, mas e se o próximo for gay? É o próximo. Não, é o próximo igual. Do jeito que ele Então eu acho que nessa parte de emprego mesmo a gente precisa evoluir muito. Ainda tá muito atrasado. E falando, né, da Marcela, artista, em 2025 foi um ano importante também para o teu trabalho, né? Comenta um pouco aí sobre a tua obra, né, Belezas da Minha Terra, que passou a integrar o acervo do Palácio do Planalto. Pois então, isso para mim foi uma surpresa muito grande, fiquei muito honrada, porque eu tinha ido a Brasília, foi numa exposição que teve lá, que nós tínhamos sido convidados, eu tinha sido convidada, o Zeca também tinha sido convidado, e aí nós já fomos para cumprir a agenda, porque foi ali no início do ano, então a gente foi atrás de emendas, né, para a cultura, então fomos cumprir agendas e aproveitamos para ir na exposição, para a gente ver a exposição do grupo de Bagé. Eu não conhecia, não tinha visto a exposição deles ainda, já tinha acontecido em 2019, se não me engano, no Iberê. E aí nós chegamos lá, começamos a cumprir a agenda e tal, e na ida eu tinha falado com o Zeca. Zeca, quem sabe tu como secretário de Cultura oferece para os parlamentares, né, para quem a gente for fazer a agenda, um presente da cidade de Bagé, né? E aí eu te dou esses presentes para tu oferecer. Eu levo algumas obras para tu poder entregar como presente. Levo, pega aí umas 6, 7 obras, que era mais ou menos o que a gente tinha de agenda, eram 2 dias, 6 e 7 não, eu acho que eram umas 7 obras que precisavam. Acho que eram 7 agendas que a gente tinha. E aí eu peguei umas 7 obras, levei 7, eu levei 9 obras. Porque eu deixei uma no gabinete da Janja, ela não estava lá, mas eu fiz questão de deixar uma para ela. E aí numa dessas agendas, nós tivemos o contato com o curador do acervo do Palácio do Planalto. E aí o Zeca disse, ele é uma artista plástica de Bagé, o trabalho dela é muito bom, tem um reconhecimento na cidade, parará, parará. Quem sabe a gente deixa uma obra para o acervo. Numa dessas conversas, né, que a gente estava. E aí ele disse assim, e aí o Zeca disse, eu acho que já tem a obra, alguma coisa assim, não foi exatamente essas palavras, mas foi alguma coisa assim que surgiu na conversa. E aí ele me pediu assim, tu tem como me mandar as fotos das obras pra gente poder escolher? Eu disse, claro. Aí eu mandei as fotos das obras que eu tinha lá, né? E mandei outras obras. Aí eu disse assim, olha, algumas eu tenho aqui comigo e outras eu tenho em Bagé, mas aí eu envio para vocês, faço o embalo e acabo enviando para vocês. Ele disse, então tá. E a obra que ele escolheu era exatamente a obra que o Zeca tinha sugerido, só que eu não falei para ele qual era a obra que o Zeca tinha sugerido. E a obra que ele escolheu foi exatamente a obra que o Zeca tinha sugerido. E essa obra tinha sido muito significativa, porque foi uma obra que eu pintei num intervalo de falta de criatividade, assim. Eu não sei se acontece isso com outros artistas, acho que com alguns acontece, mas comigo acontece bastante, de invalidar o meu trabalho. Eu sempre invalido o meu trabalho como artista porque eu não tenho formação, eu não fiz nenhum tipo de curso, eu não tenho nenhum tipo de instrução, história da arte, todas essas funções, não existe uma formação minha nisso. Então eu sempre me invalido. Eu não sei desenhar, eu não sei pintar, eu não sou criativa, eu faço coisas da minha cabeça.
Então sempre teve esse processo. Num desses processos, eu não queria pintar, e eu sempre pinto, eu gosto de pintar, eu gosto de criar imagens de mulheres, do feminino, não de mulheres, mas do feminino, porque para mim isso é muito importante. Eu tive que batalhar por isso, né? Então eu precisei lutar para ter o meu espaço feminino. Então eu acho que eu carrego muito isso nas minhas obras. E aí num desses intervalos assim, eu bloqueio criativo, eu não vou pintar, não quero pintar mais isso, porque eu não sei o quê, porque eu não sei pintar, parará. E eu tava tomando, eu tava no meu pátio ouvindo música ou tomando chimarrão, alguma coisa assim, e eu tenho umas bananeiras que eu te contei, inclusive que o vizinho cortou. E aí tinha uma folha de bananeira caída, amarela assim, ressecando, caindo mesmo, né? Antes dela secar totalmente. E eu olhei aquilo e me chamou a atenção, porque era a única folha amarela que tinha no meio de todas as outras que estavam verdes, assim, e ela estava mais caída. E eu digo, interessante, vou pegar essa folha. Arranquei, cortei ela e comecei a pintar a partir daquela folha. Então foi uma coisa que eu nunca tinha feito, foi um processo que eu nunca tinha feito, de passar tinta na folha, trabalhar com folha, começar a dar detalhes, começar a aplicar as camadas de uma outra forma. E aquilo ali me marcou para uma outra fase, assim, de tentar ir me reconhecendo como artista, tentar me dar o meu valor como artista. Quando eu cheguei lá e ele escolheu a mesma obra, para mim foi significativo por isso, né? Por o Zeca ter dito que aquela seria muito interessante para ir, que o trabalho era muito bom. Ele inclusive me disse que tem que revisitar aquela obra. Eu estou tentando revisitar aquela obra, mas a obra ficou 1 ano parada que eu estou fazendo, porque eu meio que, em função do cargo, em função da função, né, não do cargo, em função das atividades, eu meio que parei um pouco o processo de pintar, então eu pinto bem menos do que eu pintava antes. Mas, enfim, foi importante naquele espaço e me chamou a atenção disso, de ser esta obra. E aí, quando eu soube que eu seria a primeira mulher trans lá dentro, eu digo assim, entramos num acervo de artes do Palácio do Planalto. Todas nós entramos, toda a nossa comunidade entrou. O que eu digo é isso, quando a gente entra, a gente não é sobre se destacar, não, a gente não se destaca. A gente vai com todas juntas, sabe? A gente tá contando a história de toda a comunidade, fazendo parte da história. Então, assim, eu digo, nossa, pra gente estar lá dentro, assim como do povo indígena, ter uma artista indígena lá dentro é muito importante, ter artistas negros são importantes, ter artistas mulheres são importantes, sabe? E, eu sou a primeira artista trans em que tem uma obra lá dentro. Eu não sei onde é que tá. Ela pode estar guardada lá no acervo, porque existe um processo lá dentro que é assim. Quando existe a montagem dos gabinetes e das trocas parlamentares, ou que vai se fazer alguma reforma, se mostra o acervo, os parlamentares ou os decoradores, enfim, não sei como é que funciona, mas as pessoas escolhem as obras que querem no seu gabinete, e aí essas obras vão para determinado gabinete se não estiverem sendo utilizadas em outro espaço. Então, eu não sei onde ela está. Ela pode estar lá dentro, guardada em algum lugar, mas ela está lá dentro. E isso é muito importante para nós, de uma obra ter chegado lá. É um processo que é público, tu preenche um formulário e faz uma doação, né? Mas teve essa questão de já abrir esse espaço. Quantas depois de mim não podem vir? Não podem vir, né? Quer dizer, abrir um espaço para muitas se perceberem e dizer, vamos levar para lá, vamos mandar. Porque tem artistas trans maravilhosas, artistas plásticas, sabe? Então, eu digo, toda essa representatividade para nós é abertura de espaço. Com certeza. Né? Tipo, a
A Marcela estar aqui na Casa de Cultura, não é a Marcela que está na Casa de Cultura, é toda a comunidade que está ali. E a gente está abrindo, a gente está abrindo espaço para todas perceberem, olha, vamos começar a cobrar isso do poder público. É importante o poder público se dar conta de que precisa ter uma representatividade lá dentro, entende? É importante a gente ter parlamentares negros, ter parlamentares indígenas, ter parlamentares mulheres, terem parlamentares da comunidade, né? Terem parlamentares trans. Então é importante isso. É importante nós que já conseguimos furar essa bolha começarmos a ocupar esses espaços, porque são espaços de poder que a gente precisa estar lá para dizer, olha, a gente está aqui, entendeu? Não é para como é que eu vou te dizer, tá lá por vaidade. Não, tá lá para poder abrir esse caminho Marcar mesmo, espaço. sabe? Dizer, olha, a gente tá aqui, a gente pode fazer. Assim como eu, quantas têm talento para fazer isso, né? Quantas pessoas trans têm o talento para estar aqui, para estar exercendo um trabalho bom, e é o que eu digo assim, a gente sempre está fazendo muito mais que os outros. Se um trabalha 10, a gente trabalha 20 vezes, porque a gente sempre tem que ser muito melhor. Porque qualquer coisa vai nos cair na cabeça isso, mas porque a Marcela é trans, errou por causa disso, ó, fez uma cagada, entende? Então é muito... Se dedica muito mais para não errar, né? Para não errar, para tentar não errar. Errar a gente vai errar, errar não vai adiantar. Em algum momento a gente vai botar o pé na jaca e vai errar. Mas a gente faz assim... Se esforça muito para que isso não aconteça, né? Claro. Então, tem isso. Marcela, então, né, a gente vai chegando ao final, mais uma vez te agradecer pela tua disponibilidade, por estar aqui com a gente, né, falando sobre um assunto tão essencial pra gente falar sobre, e ao mesmo tempo tão delicado, né, porque eu sei que toca em tantos pontos, né, pra quem tá nos assistindo, pra ti que tá nos relatando, nos falando aí, mas muito obrigada, então, pela tua disponibilidade, mas pra finalizar, né, eu vou te pedir que mensagem tu deixaria, né, nesse Dia Nacional da Visibilidade Trans aí, que é o 29 de janeiro, para a sociedade bagiense e também para as pessoas que acompanham o teu trabalho, né, frente à Casa de Cultura, também como artista plástica. Qual é a mensagem que a Marcela Meirelles deixa aí para essas pessoas que estão nos assistindo? É difícil, são tantas mensagens, mas eu acho que assim, uma coisa a gente precisa e eu não estou falando especificamente para uma pessoa ou para outra, são para todas, inclusive a gente precisa se melhorar, a gente precisa começar a ter mais empatia. Se fala tanto da palavra amor, eu acho que a gente precisa ter mais amor, principalmente pelos nossos filhos, pelas nossas filhas, pelas crianças que são, como eu digo, que saem fora do padrão que um pai ou que uma mãe desejam. A gente tem casos de crianças que nascem com síndrome de Down, que são abandonadas, que são entregues para adoção, crianças que nascem com algum tipo de deficiência que são entregues para adoção porque não era o que o pai queria, não era o que a mãe desejava, não aceitam. E essas crianças acabam indo para um mundo que é completamente desconhecido, e daí vem toda uma desigualdade e começa toda uma cadeia que a gente mais ou menos conhece porque a gente está aqui hoje, né? Vivemos essa cadeia diariamente. Então eu acho que a gente precisa se melhorar, a gente precisa aceitar mais as diferenças. E eu acho que a gente precisa parar com o fato de querer que a outra pessoa seja o que a gente quer que a pessoa seja. A gente precisa deixar que as pessoas sejam o que as pessoas querem ser. E se amar mais. Eu tenho uma vez que eu digo assim, cara, vai ser feliz do jeito que tu é. E deixa o outro, se tu for feliz, o outro não vai te interessar. Entendeu? Tu não vai ter esse problema com o outro, porque tu vai estar feliz. Então assim, vai procurar sua felicidade, se libere de preconceito. Tenta ser mais crítico com as coisas, não de ficar criticando, mas de ter um olhar mais crítico, uma visão mais crítica. A gente precisa olhar criticamente para as coisas e não aceitar. Hoje a gente tem uma mania de dizer que isso é de Deus ou é do Satanás. Isso foi criado pelo homem, a gente não tem essa comprovação de que isso existe,
Então, assim, a gente joga muito as coisas, a gente passa as nossas culpas para coisas que a gente não entende, para um esotérico, né? Para quase um sobrenatural. E a gente tira as nossas culpas. Não, se a gente está mal, não é por culpa de ninguém. A gente está mal, a gente está infeliz, vamos tentar ver, vamos tentar buscar. Óbvio, tira aí as questões da gente estar mal financeiramente por causa de falta de oportunidade, desigualdade, enfim, estamos falando de outra coisa, estou falando na questão da felicidade mesmo. Então, assim, vamos olhar criticamente para as coisas, vamos avaliar criticamente até onde aquilo me influencia, não me influencia, até onde eu aceito ou não aceito, né? Então, e aceitar o outro, se aceitar e ser feliz. Acho que esse é o principal. Acolher, ser feliz, ser empático e a gente perceber as pessoas como as pessoas são. Acho que é isso aí. Então, mais uma vez, muito obrigada. Parabéns pelo teu trabalho também. Obrigada. Então, encerramos aqui, né, mais um Câmara Entrevista e agradecer, né, aí por acompanhar o nosso trabalho aqui na TV Câmara Bagé e continue acompanhando através das nossas redes sociais e também da nossa programação. Até mais!